Boa noite! Sejam todas muito bem-vindas. Hoje o tema é tempo é dinheiro. Por que, Bruna, tempo é dinheiro, né? Quando nós falamos da cozinha sem glúten, mais do que nunca, né? Porque se imagina assim, eu não tenho tempo para cozinhar, eu não tenho tempo para fazer alimento sem glúten, alimento sem glúten demora demais, fazer alguma coisa, já começa a criar vários, e hoje nós vamos tirar tudo isso, vamos desmistificar. Eu me chamo Bruna Pereira e eu ajudo você a aprender como é prazeroso comer saudável e sem glúten, sem deixar de comer o que você mais gosta. E quando eu digo sem deixar de comer, é sem deixar de comer absolutamente nada. Você pode adaptar tudo da maneira que era feita tradicionalmente para cozinha sem glúten. Apenas fazendo troca de ingredientes, apenas modificando como é feito. E tudo isso com deliciosas receitas, deliciosos pratos, né? Quando você imagina em tudo, é tudo. Tudo que vem à cabeça que você mais gosta, pode fazer sem glúten. Eu sempre brinco, né, que nunca me vem brócolis, cenoura. Não. Vem sempre pizza, bolo. Pode tudo. Daí eu pensava assim, bolinho de chuva, bolo com café é bom. Eu pensava, a pizza. Eu sempre ia pensando em gostosuras. E tudo isso é possível fazer também. Hoje a receita é de pão de beijo, pão de queijo sem queijo. Mas ele é muito saboroso e tu fala assim, não tem queijo. Ele é um pão de queijo vegano. Mas, na verdade, ele é uma maneira diferente de fazer pão de queijo. É uma maneira vegana, sim, mas isso não influencia em nada no sabor. Apenas para colocar dentro de uma dieta, dentro de uma alimentação de quem não pode consumir leite, dentro da alimentação de quem não pode consumir ovos, quem não pode consumir de fato esses ingredientes. Então, é um pão de queijo sem queijo, inclusivo para todos. Todo mundo pode comer ele é super gostoso. Então, para fazer essa receita, vai precisar de mandioquinha, batata baroa, como também é conhecida. Eu estou com a minha mandioquinha aqui quente, porque acabou de sair do fogo. Acabei de escorrer. Eu vou amassando e vou te falando a receita. Qualquer dúvida vai me perguntando. Para a receita, vai precisar de 2 xícaras de mandioquinha salsa ou batata baroa. Que ela já tem essa cor linda, maravilhosa, amarelinha. Então, não precisa adicionar nada para dar cor. E o pão de queijo já vai ficar lindão. Vai precisar de 1 xícara de polvilho doce, 1 xícara de polvilho azedo, 2 colheres de sopa de azeite de oliva. Olha, observa, amassa bem amassadinho. Tem aquele aparelhinho que tá dentro das minhas aquisições, que toda vez eu vou e esqueço. Eu só lembro quando eu vou fazer isso, que é aqueles esmagador? Acho que é assim o nome. Se alguém souber o nome, me fala, mas é aquele para amassar as batatas, coloca batata doce, batata e já amassa. Eu tenho que anotar para mim não esquecer quando eu sair, que é muito difícil, né? Que abre e fecha, mas eu vou comprar um esmagador. 1 pitada de sal, essa pitada é assim, meia colher de chá, é uma pontinha e vai muito a gosto. Como eu já falei, eu excluí sal, açúcar, tudo em excesso, eu retirei fora. Então o paladar foi, que já faz tantos anos, que acostumou. Então quanto menor a quantidade de sal, eu sinto muito sal. E açúcar é a mesma coisa, às vezes nem é tão doce, eu sinto muito doce. E o sal também é a gosto, mas pode colocar um pouquinho mais caso sinta necessidade. Eu coloco bem pouquinho porque já é suficiente. Amassei bem. É muito interessante amassar, porque se ficar pedacinhos, daí muda a textura, não é legal. Já tá bem amassado. Olha só, fica um purê de mandioquinha. Uma colher de sopa de água também vai precisar e 1 colher de sopa de levedura nutricional. Na verdade, ela
opcional. Hoje eu nem vou fazer com ela. Eu só tô te trazendo porque ela dá um sabor muito semelhante ao queijo e vai acrescentar nutrientes, né? Então vamos iniciar. Inicia colocando tudo dentro de uma vasilha. Pega uma vasilha grande que consiga modelar, porque é mão na massa mesmo. Então, coloca uma xícara de polvilho azedo e uma xícara de polvilho doce. A primeira pergunta é sempre assim: ai, Bruna, eu posso trocar? Posso colocar tudo polvilho azedo? Posso colocar tudo polvilho doce? Não. Os polvilhos, eles têm variações, são diferentes as funções deles. O polvilho azedo, ele é aquele que expande, é aquele que vai dar aquela casquinha, que vai deixar sequinho. O polvilho doce é aquele que vai dar liga, que vai dar aquele miolo macio. Eles são completamente diferentes as suas funcionalidades, embora os dois sejam polvilho. O polvilho azedo, como o nome já diz, né? Ele passou pelo processo de fermentação diferente, ele fermentou mais, isso que acidificou ele e deixou ele mais azedo. O polvilho doce, não. Conhecido também como fécula de mandioca, o polvilho doce não. Ele já passou pelo processo, então, e já foi para secagem, aquela secagem de polvilho ao sol maravilhosa. Então, tem que entender que nas receitas sem glúten, cada elemento tem uma funcionalidade e trocar, substituir, tirar, acrescentar, traz uma reação diferente, vai trazer uma consequência diferente para a receita. Nesse caso, vai os dois polvilhos. Então mistura eles, já acrescentou sal também. Tô colocando sal rosa, pode colocar qualquer sal, gente. Às vezes eu recebo mensagem: ai, Bruno, não tenho sal rosa. Sal, qualquer sal. Eu já falei algumas vezes, né, que de nada vale o sal, de nada vale o açúcar. Ai, eu só uso açúcar de coco e o restante da alimentação é tudo esculhambado. Ai, eu só uso sal rosa, não utilizo nenhum outro tipo de sal. E o restante da alimentação é tudo esculhambado também. Daí vai lá, coloca óleo de soja, vai lá, come de tudo, come... Um elemento não faz nada sozinho, não vai ser o tipo de sal que você estiver utilizando que vai de fato te trazer saúde, vai fazer a sua comida ficar gostosa, é o conjunto. Então não se amarra nesse detalhe, pensa no todo. Começa com os hábitos saudáveis, mas como um todo, não apenas, eu vou trocar e agora eu só uso esse sal e o restante deixa tudo bagunçado, não faz isso. Agora eu vou medir a mandioquinha. Ó, bem importante, quando medir, aperta, porque senão vai dar a diferença, né? Ó. Deixa retinho. Mandioquinha é legal que elas têm quase todas o mesmo tamanho, né? Eu brinco que ela é quase tamanho padrão. Então dá mais ou menos 4 mandioquinhas. Essa receita ela rende bastante, tá? Daí agora coloca o azeite de oliva. E a parte mais gostosa, mão na massa, amassar, fazer bolinhas. A Yara perguntou da levedura. A levedura tem que falar levedura de queijo. Não, a levedura é levedura nutricional. Ela tem sabor muito semelhante ao de queijo.
ela vai enganar na receita parecendo ser o queijo, mas ela é opcional, ela vai acrescentar nutrientes, mas caso não precisa, não tem ou não quer, pode deixar fora, não tem problema. Sabe quando eu falo aqueles ingredientes que você pode usar que acrescenta nutrientes? Esse é um. Eu vou acrescentar linhaça que vai trazer mais fibras, eu vou acrescentar psyllium, eu vou acrescentar. Existem vários ingredientes que a gente pode acrescentar. Ó, a água, ela sempre vai por último, tá? Porque ela vai dar o ponto para a massa. Algumas mandioquinhas, elas são mais moles, outras são mais rígidas, como dizia minha avó, mais enxutas, mais sequinhas. Então você não precisa acrescentar água. A água ela é uma colher que vai e é assim. Viu que não tá formando liga, não tá dando consistência, acrescenta mais uma. Geralmente é de 1 a 2 colheres de sopa, tá? Que já chega no ponto. E sova. Coisa mais boa que é fazer biscoito, fazer pão de queijo, todos esses que a gente coloca a mão na massa, é terapia, né? Eu brinco. É igual fazer terapia. Fazer massa, fazer macarrão, fazer tudo que for assim de amassar, de colocar a mão na massa, é terapêutico. Eu já contei, né, pra vocês, que quando o Arthur nasceu e eu tava num ritmo muito acelerado de trabalho, mudou completamente, sabe aquilo, não, eu vou fazer tudo igual, eu vou continuar trabalhando, tudo normal, não vai mudar nada. E daí, de repente, quem nunca achou que não ia mudar nada, né, depois que o neném nascesse? Eu achava que ia continuar trabalhando igual uma doida. Daí, olha só, minha massa não chegou no ponto, mais uma colher, ela ainda tá esfarelando. É assim que você vai medir se tá no ponto. Daí eu peguei e fui ficar mais calma em casa, dar atenção para ele, para Sofia, para as crianças. Só que aquilo de não tá produzindo, não tá fazendo doces, não tá fazendo bolo, não pegar um monte de encomenda que seria inviável, eu não conseguiria dar conta, eu comecei a ficar deprimida, eu comecei a entrar em desespero, entrar em prantos, me senti desocupada, me senti inútil. Mas tu já cuida da casa, cuida da criança, mas sabe quando tu acha que não tá fazendo o suficiente? Era isso aí. E daí sabe o que eu fui fazer? Eu fui fazer biscoito. Eu fui fazer um curso de biscoito de glacê, aqueles biscoitos decorados, pintado à mão, sabe, que demora assim, 2 horas para fazer um biscoito, aqueles biscoitos, porque no momento que eu estava fazendo os biscoitos era terapia, então passava aquele tempo e eu nem via e eu me sentia ocupada. E dentro da cozinha é isso aí, passa o tempo que você nem vê e se sente ocupada. É muito gostoso quando tá fazendo biscoito, quando tá fazendo assim, essas mãos na massa. Olha só, bem linda, chegou no ponto. A Giovana perguntou, não conheço a levedura, onde eu encontro? Ou na internet, em algumas lojas de produtos naturais você encontra ela também. Agora pega uma forma, se for antiaderente não precisa untar, e faz as bolinhas. Olha só, ela quebrou, então mais uma colher de água. Ela não deu liga quando eu fui enrolar. Por que tem essa variação? Bruna, tu me falou uma colher e agora já foram 3. Porque cada polvilho tem uma absorção diferente, uma umidade diferente. Então, varia, conforme o polvilho que você estiver usando. Talvez o polvilho que comprou da mesma marca, do mesmo lote não, porque daí o lote ele vai ser igual, mas exatamente o mesmo, sabe? No mesmo local, tudo igual, vai ficar diferente, por isso.
Amassa, amassa. Pronto. Agora deu. Ó, ela não racha. Fez a bolinha e não rachou, tá pronta. Lembra de deixar espaços na forma, tá? Já coloca o forno pré-aquecer, iniciou, já pode colocar o forno esquentar. 180 graus, muito importante. Pode acrescentar também chia, linhaça, as sementinhas. E fica uma delícia. Já vou colocar no forno, só vou fazer mais uma bolinha, daí a gente já conversa. Eu contei que eu não consigo, né, ainda, mas eu já vou... Estou treinando, eu já vou ter essa habilidade de conseguir modelar, ler e falar. Ainda não consegui desenvolver, mas tá indo. Então agora coloca no forno e eu vou lavar as mãos enquanto isso. Gruda, mas é uma delícia colocar a mão na massa fazer. Você viu que eu coloquei uma forma no forno, ele ainda rende, então, mais uma forma. Olha quanto tem aqui que eu vou fazer as bolinhas depois. Pode fazer, dá o tempo do forno, deixa ali, depois só troca, não tem problema, tá? É uma colher de sopa opcional. A Paty perguntou qual é o tempo de forno. O tempo de forno varia, mais ou menos 30 minutos, mas lembra sempre, é mais ou menos, pode ser mais ou pode ser um pouquinho menos. Vai sentir cheiro, vai dar aquele cheiro gostoso de pão de queijo na casa, ele tá quase pronto, daí você espera ele ficar bem dourado, ele tá pronto. Não deixa ele ficar dourado demais, porque daí ele fica com uma casca super dura e daí não fica legal. Deixa ele levemente douradinho. Um outro ponto bem legal desse pão de queijo é que você pode trocar. Pode colocar batata doce, pode colocar até... Ai, Bruna, não tenho batata baroa. Faço com batata inglesa. Também pode. A batata inglesa branca tradicional. Pode ser qualquer uma delas. Valesca, qual a função da batata baroa na receita? Liga! Eu vou falar a receita de novo. As receitas são maravilhosas, que bacana, fico muito feliz. E elas são, que é algo primordial, práticas. Hoje nós temos que ter praticidade, nós temos que ter uma alimentação saudável, mas junto, agregada à praticidade. A nossa rotina, a nossa vida do dia a dia. Não pode simplesmente tudo parar para, ai, eu só vou conseguir me alimentar direito quando eu parar, quando eu tiver tempo. Não, pelo amor de Deus, ao contrário. A gente primeiro faz e vai apertando os parafusos, né? Vai endireitando, mas começa. Tenha o hábito e depois vai ajustando, vai deixando melhor ainda. Eu vou falar, a Grace perguntou a quantidade dos ingredientes. Então anota, 2 xícaras de mandioquinha, batata baroa, ou batata doce, ou batata inglesa. 2 xícaras de mandioquinha salsa. 1 xícara de polvilho doce e 1 xícara de polvilho azedo. Tem que ser os 2, porque cada um vai ter uma função. O polvilho doce vai dar a liga, vai fazer aquele miolo macio, e o polvilho azedo vai fazer aquela casquinha. 1 colher de sopa de água, essa vai ser o último ingrediente que você vai colocar e vai ajustando conforme a necessidade. Meia colher de chá de sal, qualquer sal. Azeite de oliva, então é 2 colheres de sopa de azeite de oliva. E 1 colher de sopa de levedura nutricional, mas a levedura nutricional é opcional. Ela vai dar um sabor enganando o queijo.
mas é para acrescentar mais nutrientes, tá? Pode acrescentar também chia, pode acrescentar linhaça, pode acrescentar outros ingredientes junto na massa. O que que vai acontecer? Se você acrescentar uma quantidade de, Bruno, eu vou colocar 2 colheres de sopa de linhaça. Ótimo, vai ficar bem gostoso, já fiz, tanto com linhaça quanto com chia, só que talvez você vai ter que colocar um pouquinho mais de água para ele dar liga. Mas o processo é o mesmo, coloca tudo a massa. Pode colocar queijo na massa? Pode sim. Pode colocar mussarela de búfala, pode colocar outro queijo. Essa receita, o intuito de trazer ela é uma receita inclusiva. Eu recebo muitas mensagens, além do glúten, quem tem intolerância à lactose, intolerância à proteína do leite, até mesmo aos ovos. O que por opção? Fiz uma receita que não tivesse, uma receita vegana, né? Que não tivesse ovos, que não tivesse queijo, que não tivesse nada de lácteos. Mas pode acrescentar tanto queijo meia cura, tanto queijo mussarela de búfala, pode acrescentar um queijo. Pode colocar meia xícara de queijo na massa, fica bem gostoso. Ela é uma receita bem inclusiva, sabe? Quantas pessoas passam vontade de comer algo simples, que é pão de queijo, que é aquele pãozinho de queijo com café, que passa em algum local e sente o cheirinho e não pode. Então, dentro dessas modificações da receita, ele vai dar super certo, só equilibrar. Sim, a Giovana não conhece batata baroa, tem alguma similar. Batata baroa também é conhecida como mandioquinha salsa, mandioquinha, aquela amarela, que ela é meia batata, meia mandioca. Ela tem bastante liga, muita. Mas pode substituir, tá? Giovana pode colocar a batata baroa, ou você pode colocar a batata doce, ou pode colocar a batata inglesa, qualquer uma delas. Pode sim. Fazer a substituição por inhame, pode fazer. Aí ela perguntou, a mandioquinha é cozida? Sim. Olha o que eu fiz. Na verdade, foi erro, né? Mas eu vou contar. Eu esqueci de colocar a mandioquinha a cozinhar. E daí já era 7h20, 7h30, eu falei, o pão de queijo. E eu fui desesperadamente colocar a mandioquinha a cozinhar, coloquei na panela e não chegava. E era 7:55 e nada da mandioquinha a cozinhar. Coloquei naquele fogo máximo e nada da mandioquinha a cozinhar. Era 8h10, a mandioquinha cozinhou. Então ela tem que estar bem cozida. Eu trouxe ela na panela e tudo, olha. Tava aqui esfriando, enquanto eu ia conversando ela tava esfriando e eu amassei ela na hora. Então é aquela mandioquinha bem amassadinha, faz um purê, se for fazer de batata, se for fazer qualquer um. Faz um purê, amassa bem e daí utiliza. A medida de água para cozinhar eu coloquei a meia panela e deixei cozinhando. Cozinha, ela tem que ficar, o ponto dela é ficar molinha, ela vai ficar igual batata para purê, assim, bem mole, desmanchando. Daí é o ponto dela, daí tá certo. Por que eu quis trazer essa receita hoje? Uma, porque ela é uma receita muito pedida, volta e meia eu coloco ela nos stories, porque eu tô fazendo e eu já registro, que é bem bacana, que atende a muitas pessoas. Mas por que em especial hoje? E casando com o tema, né? Que tempo é dinheiro. Quando nós estamos tranquilas, sossegadas, hoje eu não tenho nada para fazer, e mulher principalmente, mulher assim, nunca tu vai escutar, hoje eu não tenho nada para fazer, sempre tem alguma coisa. Mas agora, brincadeiras à parte, o nosso tempo, ele é muito valioso, e nós estamos sempre com 1000 tarefas, com 1000 funções. Quando a gente pensa assim, o que eu posso encaixar, o que eu posso... Quem já deixou a alimentação de lado, em segundo plano, assim, quando tiver a hora do almoço, o horário do intervalo, eu saio, daí eu vejo o que eu vou almoçar. Depois eu olho o que eu vou comer. Depois eu vou lá na padaria e eu vejo se tem alguma coisa pra mim que eu possa comer. Quem já fez isso? De se deixar em segundo plano, deixar pra depois. É bem comum. Mais comum do que deveria, né? Deixarmos para depois, deixarmos a pressa, deixarmos o tempo tomar conta.
E quando nós temos alimentos fáceis, quando nós temos organização, quando nós temos isso dentro de uma rotina, se torna muito mais simples. Então nós temos que ter dentro da rotina alimentos fáceis de fazer e práticos assim. Por quê? Porque isso vai ganhar muito e muito e muito tempo. Ele pode ser tanto um lanche, ele pode ser um café da manhã, ele pode ser um lanche da tarde, ele pode ser o lanche das crianças. Eu tô com pressa, não consigo. Vai lá, descongela, tenha guardado e tá pronto. Ele é muito versátil. Isso vale não só para o pão de queijo, né? Mas para outros tantos receitas e pratos. Eu vou deixar... Hoje é sexta-feira. Que vontade de comer uma pizza sem glúten bem gostosa. Vou deixar já os disquinhos das massas prontos. Quando eu chego em casa tá pronto, eu vou lá e faço a pizza. Só coloco os recheios. Então tudo isso vai te trazer tempo, vai te trazer praticidade. Quem trabalha fora, quem trabalha de CLT, né? O que vende? Eu não vendo nada, eu trabalho e ganho. Não. Alguém já parou para pensar que não? Que vende o seu tempo? Que tá lá vendendo a sua hora? Por quê? Porque tu vende o teu conhecimento. É o tempo e o conhecimento. Por que passa 4, 5 anos, 10 anos estudando para ter conhecimento? O que o conhecimento vai te levar? Diminuir o tempo. O tempo é o que tem de mais valioso. A gente está sempre correndo atrás, né? E ele é tão valioso por quê? Porque é imensurável. Passou, não fiz isso. Passou, foi o tempo. Não tem como voltar, não tem... A gente... É algo que está fora do nosso controle de certa forma. É aquelas 24 horas a gente vai fazer... Eu nunca tinha parado para pensar dessa maneira, né? Eu escutei assim, imagina como um celular. Que nós somos um celular. E hoje em dia, a bateria do celular não dura 24 horas. Quando muito, né? Dura 24 horas. Mas é o mesmo processo, nós somos o celular. A gente vai, faz naquele período, descarregou, fechou, pronto, tem que dormir, começa amanhã. E é assim, a gente é o celular, a gente tem aquele limite de energia, tem aquele limite de carga, a gente vai fazer o que tiver naquele período, naquele tempo. Então, o nosso tempo, ele é muito valioso. Quando você está trabalhando, você está vendendo o seu tempo, está vendendo o que tem de mais valioso. É o seu conhecimento e o seu tempo. E quando investe em conhecimento é para diminuir o tempo de algo. Porque você aprendeu aquilo que talvez ia demorar muitas horas, muitos anos para chegar. Bruna, mas eu vou atrás e eu consigo. Tá, consegue, mas em quanto tempo? Daí tem que pesar. Quando se fala em comida, eu vou te falar porque aconteceu comigo. Quando se fala em comida, eu ficava olhando, porque o meu maior desejo era comer pão francês. Eu ficava olhando o pão francês, olhava. Eu falei, não, eu ainda vou aprender a fazer pão francês sem glúten. E lá, né, na minha batalha. E não saía pão. Tinha o curso que era no Rio, Florianópolis e Bahia. Eu falei, não. Florianópolis é até perto de Caxias, mas eu falei, não, para ir lá fazer o curso era o sábado, daí tinha que sair e ia ficar muito cansativo. Eu falei, não, acho que não quero tanto assim, né? Com aquele coração doendo, e eu só pensava assim, poxa vida, quanto tempo depois que eu vou poder comer o pão? Quanto tempo? E daí a gente começa a pesar quanto que vale o nosso tempo. Porque depois eu faço, depois eu começo, depois... Conhecimento foi a mesma coisa. Eu joguei pra frente, né? Eu procrastinei meses para fazer o curso do pão francês. Para aprender, então, a fazer pão francês. E quanto tempo antes eu poderia ter comido? Quanto tempo antes? Então, a gente tem que pesar. Poxa, será que vale todo esse tempo que eu vou ter que esperar? Será que vale ficar ali? Tem algumas coisas que não vale. É o nosso tempo. É o que a gente tem de mais valioso. E agora, não falando só no pão, porque era o que eu queria muito aprender, pensa além. Pensa como você quer estar daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, o que você quer estar fazendo. Mais vale começar agora
e se enxergar daqui a um ano do que começar daqui a um ano pensando no que vai ser para frente. Leva isso para a vida. Eu ganhei um copo que tinha essa frase. O que você deseja, como você deseja. Deixa eu lembrar a frase inteira. Eu não vou lembrar, mas o que me marcou era assim: você vai desejar ter começado daqui a um ano. Era para mim me imaginar como eu queria estar daqui a um ano. E daí do outro lado tinha: você vai desejar ter daqui a um ano você vai ter desejado começado hoje. E quando eu li a frase daqui a um ano, passou um ano, passou 2, eu comecei a me sentir bem, mas bem mesmo, assim, começou a mudar o corpo, começou a mudar tudo. Esteticamente falando, né, não só a parte interna, que era maravilhoso, que foi super rápido, as mudanças da alimentação, de se sentir bem, do cansaço, da disposição, tudo isso, mas agora esteticamente falando, passou um ano, 2, eu comecei a me sentir bem, bem comigo, que eu olhava, eu gostava daquela imagem que eu estava vendo. Poxa vida, nunca fez tanto sentido aquela frase: você vai ter desejado começar hoje. Se eu não tivesse começado, era um ano, mais um ano, mais um ano. Quem que já não ressignificou mesmo? Quem que já revalidou a promessa de ano novo? Quem que fez jus naquele ano ao que pediu no início do ano, dia 1º de janeiro, e daí chegou lá: não, agora eu vou fazer um novo pedido porque esse eu cumpri. E o ano que vem eu vou começar de novo. É um ano, só que um ano passa muito. Quando a gente começa a colocar a meta muito grande, muito gigantesca, a gente tende a ficar deixando, a ficar esperando. Quando você quer ler um livro, 2 livros, 3 livros, não, esse ano eu quero ler 10 livros. Ok, mas começa com uma página, começa com um passo, começa com algo, começa fazendo. Eu gosto muito de falar para vocês assim: começa, dá o primeiro passo. Eu tô tentando. Não tenta, faz. Porque quando a gente tenta, a gente diz que não precisa. A gente fala pro nosso cérebro que não precisa fazer aquilo agora. Então, eu vou retirar o glúten, eu vou tirar ele. Vou sacar fora. Eu não vou tentar. Porque quando tenta, eu tentei, mas não deu. Eu vou tentar, mas não vai dar. Quantas vezes eu tentei fazer bolo? Gente do céu, muitas. E eu tentava, colocava leite vegetal, né, leite de coco, colocava farinha de arroz, tentava, uma vez colocava mais, outra menos, e ficava lá tentando, mas só tentando, porque de fato eu não queria aprender, eu não queria fazer o bolo, eu queria ter o bolo para comer, eu queria que desse certo, mas eu tava lá quebrando a cabeça, tentando, condicionando o meu tempo, porque foram várias frustrações de não ter dado certo, em vez, não, eu vou aprender a fazer, eu vou encurtar esse caminho e eu vou ter o bolo gostoso. Foi um período longo de, não, o que eu tenho que aprender? O que me falta? Sempre o que a gente não consegue fazer é porque está faltando algum passo. Então é entender o que falta no meio do caminho. Tá quase. Já começou a dar cheirinho de pão de queijo. Minha vida é assim, multitarefas. Todas nós, né, temos vidas multitarefas. E é algo que eu friso, martelo bastante, é nós não ter a necessidade de perder tempo na cozinha. Eu vou fazer um pão de queijo, fazer 10 e fazer 20, o trabalho ali de colocar a mandioquinha cozinhar, de amassar, de fazer, vai ser o mesmo. Então faz mais, otimiza o seu tempo, congela, guarda, já programa as refeições. Isso tudo eu ensino de uma maneira muito simples, porque é assim, e tem que ser assim, tem que encaixar dentro da nossa rotina. Vai fazer, faz um bolo, faz o bolo inteiro, fatia ele, guarda, congela, quando você quiser, ele vai estar sempre fresquinho. Olha só, eu hoje fiz mingau de aveia para jantar devido ao tempo. Quando se tem organização, um dos pilares sempre vai ser a organização e a rotina.
Por quê? A rotina, porque um dia que você cozinha, você consegue fazer tudo isso. Você consegue organizar a tua semana. E hoje eu quero comer. Escolhe, o que eu quero comer nessa semana? Eu quero comer calzone, eu quero comer pizza, eu quero comer esfirra, eu quero comer um bolo, eu quero comer um pão. Então, um dia, eu costumo dizer que em algumas horas, né, uma tarde, você ordena o que você vai fazer e você faz tudo. Faz todos esses alimentos que você quer ter para a semana. E guarda, porciona, alguns deixa na geladeira, outros dá para deixar em temperatura ambiente, outros congela, que aumenta mais ainda, né? E é bem prático. Então é tudo isso. Quantas vezes é normal? Sabe por que eu falo que é normal? Porque se não fosse por causa do tempo, tu acha que as filas dos fast food, dos Burger King, do Mac, do Habib's ia estar assim lotada? O drive aqui, as filas de carro, é sempre cheio. Tu passa ali, poxa, horário do almoço, é sempre cheio. Por quê? Eles não oferecem saúde, eles não te oferecem, eles nem falam do que vai ter o produto deles, né? Eles te vendem um hambúrguer. Eles não te falam o que tem por trás desse hambúrguer, que depois você vai sentir dor, depois vai te dar dor de cabeça, depois você vai ficar estufada, vai ficar super inchada, vai te reter líquido, porque aquilo lá é cheio de sal. Eles não falam nada disso. Eles simplesmente te vendem um serviço. Vocês já prestaram atenção qual é o serviço que eles vendem? Eles vendem tempo. Todas essas empresas, eles vendem agilidade. Por isso que todas têm o sistema de driving. Eles te vendem tempo. Eles não te falam que tu vai ter saúde, eles não te falam que tu vai se sentir bem, eles não te falam que aquilo vai te dar uma qualidade de vida boa, que tu vai poder viver, chegar lá nos teus 80 anos pulando corda, eles não te falam nada disso. Que tu vai poder dançar, que tu vai poder sair, correr atrás dos filhos, dos netos, eles não te falam isso. Mas eles te falam que se você quiser comer rápido, pode passar lá. Geralmente em 1 minuto, 2 minutos, seu pedido está pronto, não é assim? Pode passar no próximo guichê que está pronto. É o tempo. Eles te vendem o tempo. E se a gente não tem organização, se a gente não sabe o caminho, não sabe ter alimentos e ingredientes certos, a gente fica refém do tempo. Por quê? Porque daí tu vai fazer o que conseguir. Não, tu consegue organizar e ter o que de fato você quer comer. A Glaucia perguntou, você congela eles assado ou ainda cru? Assado. Sabe por quê? Porque assado é mais prático. Porque se eu fosse descongelar eles, por exemplo, eu vou colocar na air fry, vou colocar no micro-ondas para descongelar. Daí ele tem que... Para assar, desculpa. Daí ele tem que assar, é todo o período de assar, que é uma meia hora, um pouquinho mais, um pouquinho menos. E às vezes a gente quer rápido, quer ter aquele alimento na hora, quer tomar o café da manhã com um pãozinho de queijo, quer que pronto, né? Então o que eu faço? Eu asso tudo e daí depois eu congelo, já coloco as porções. Quando eu quero, eu descongelo, eu coloco na air fry, eu coloco no forno, que é bem rapidinho, no micro-ondas também, que daí vai ser ali 3 minutinhos, tá tudo descongelado e tá pronto. Olha, eu vou te mostrar o meio tempo. Aqui ele tá quase pronto, ó, ele tá começando, ele já expandiu, ele cresceu e ele tá começando a dourar. Então, quando você vê ele assim, espera mais um pouquinho, que ele começa a fazer casquinha, ele cresce, começa a fazer casquinha e daí ele vai dourar. Espera mais um pouquinho que nesse ponto ele tá quase pronto. A Valesca perguntou, se eu colocar pão de queijo congelar sem assar, dá certo? Dá. Só tem que colocar assim, faz a bolinha, coloca congelar e daí assa depois. Mas ele é tão rapidinho de fazer que, claro, ai Bruna, mas daí não preciso colocar batata cozinhar. Ele é bem rápido, sabe? Dá pra fazer e já assar. Pra ganhar tempo, congela pronto. Daí você ganha tempo mesmo. A Jo colocou aqui a minha filha. A minha filha é alérgica ao glúten, ao ovo, ao leite.
É difícil sair um bolo. O ovo, ele é mais... Não é que ele é complicado, ele é substituído também. Dá para substituir, fazer o ovo de linhaça, como é conhecido, né? Mas ele é um dos elementos que eu não costumo tirar. Hoje foi uma exceção dessa receita, porque o pão de queijo ele é algo muito específico. Ele é algo nosso, né? Do brasileiro, assim, de comer pãozinho de queijo. Então, eu quis trazer uma receita inclusiva. Mas, no geral, ovos é um dos ingredientes que eu gosto muito. Porque eu sou apaixonada. Eu sou aquela pessoa que eu não conseguiria manter uma dieta vegana, porque eu amo comer ovos. E pelo que ele traz na receita, assim, tem como substituir? Tem, é possível substituir tudo, mas ovos é algo que eu gosto. Mas eu vou te falar que do glúten e da lactose é super tranquilo. Você consegue manter uma rotina, uma alimentação normal. Criança é mais específico ainda, né? Porque tudo que a gente não quer é privar a criança de comer alimentos gostosos, de privar de ir numa festa de aniversário. Tem que ter tudo isso para eles. Afinal de contas, é algo que a gente liga, a gente leva, é memórias afetivas que a gente leva junto com a comida. E isso é possível. Então, dá para fazer coxinha, dá para fazer bolinha de queijo, dá para fazer risoles, dá para fazer tudo, tirando o leite, tirando o glúten, bem tranquilo. A substituição dos ovos pode ser feito por linhaça. O melhor que dá o mesmo resultado é o gel de linhaça, que é o ovo de linhaça, como é conhecido. Mas daí tem que fazer a adaptação para a quantidade de ovos da receita. Por exemplo, é 2 colheres de sopa de linhaça para 1 de água, se eu não estou enganada, ou é o inverso, mas enfim. Tu tem que adaptar para a receita. Tu pega essa medida de 1 ovo e daí, eu preciso de 3 ovos na receita. Multiplica essa quantidade por 3 e substitui a quantidade de ovos. Imagina, Gil, não precisa agradecer não. Isso que eu gosto de falar da alimentação ser inclusiva é propósito, é mensagem, é porque eu em um período atrás eu achava que não podia comer nada, que tirar o glúten da alimentação era ficar refém aquilo. A salada, carne e arroz. Eu conhecia que não tinha glúten, arroz e milho, farinha de milho. Então eu pensava, polenta, arroz, polenta, era só o que me vinha à cabeça. E quando eu não aceitei isso, se é para mudar, eu vou mudar minha alimentação, né? Daí poxa, quantas outras possibilidades tem? E fui aprendendo a fazer tudo que eu queria comer. Fazer pizza, fazer bolo, fazer esfirra, fazer empada, fazer quiche, tudo sem glúten. Então eu gosto de passar isso para não ficar refém, achando que não pode comer, que ou por intolerância, ou por sensibilidade, ou por alguma alergia, não pode mais comer. Não, eu gosto de mostrar justamente isso, você pode comer tudo que você quer, tudo. É possível fazer sem glúten, sem lactose, é só adaptar as receitas. Olha que lindo! Eu não vou virar porque outro dia eu fui mostrar e eu virei tudo, né? Olha, que espetáculo! Tá quente e eu gosto de me queimar, né? Mas eu quero mostrar. Não sei se vai dar pra escutar, mas ele tá com a casquinha. Olha, a casquinha bem crocante, bem delícia. E olha o miolo. Olha só. O cheirinho é delicioso, é incrível. Tu não diz, é uma receita diferente. Nada disso. Come por pão de queijo. É maravilhoso. E daí você pode colocar dentro de uma alimentação sem glúten, sem lactose, sem ovos. Essa receita é megamente prática e para todos. Bruna, eu não tenho tempo de fazer. Faz pão de queijo. Pão de queijo é rapidinho, você vai ter ele então para o café da tarde, para o lanche, para as crianças. E olha só, 2, 4, 6, 8,
10, dá mais ou menos 20. Quando eu faço eles menorzinho pro Arthur levar de lanche, que daí eu faço mini, eu faço desse tamanho assim, ó, menor até. Daí ele dá quase 30 pães de queijo, dá bastante, essa receita rende bastante, tá? A receita é 2 xícaras de mandioquinha salsa, ou batata baroa, né, também conhecida em alguns locais. Olha, que tentação. A casquinha do pão de queijo é incrível. A Su colocou assim: estou aqui me torcendo de dor de estômago por causa da alimentação errada. Preciso aprender a me alimentar urgentemente. Estou aprendendo muito, obrigada. Imagina, obrigado eu por você estar aqui e compartilhando com você, transformando. Então, eu compartilho com você, você melhora a sua alimentação, vai melhorar da família e assim a gente vai melhorar de todos. Isso faz muitos anos atrás. Quando eu tive intolerância à proteína da carne, que foi logo depois que a Sofia nasceu, eu fiquei um período grande, 2 anos sem poder consumir carne, nada de carne. E daí eu achava, é só a carne, né? E continuava comendo tudo errado, e eu sentia muita dor de estômago. Muita dor de estômago que começava a me dar enjoo, vomitar, horrível. E daí tinha que ir pro médico, tinha que ir pro plantão para eles me darem remédio para parar. E agora, lendo o relato da dor de estômago, eu me vejo, porque a dor de estômago é aquela dor que parece que estão torcendo, é horrível. E tudo da alimentação. Se tem algo que eu posso afirmar para todas vocês é que com a alimentação vocês mudam. Muda tudo. Muda completamente para melhor, graças a Deus, a qualidade de vida. Você faz uma foto, você faz um caderno de anotações. Faz um diário sem glúten. Faz um diário para você. Pega um antes e um depois. Coloca como eu estou me sentindo, escreve. Hoje eu tô me sentindo ruim, tô me sentindo inchada, tô me sentindo com dor, eu não consigo correr, eu não consigo brincar com os meus filhos, eu tenho cansaço. Tudo isso eu senti, tudo isso eu passei, tá? Eu tô lembrando de tudo que eu sentia. Tudo isso a gente vai escrevendo e tira uma foto. Que geralmente a gente também não gosta da imagem, né? Porque eu tinha pavor. Eu não gostava do que eu via. Daí, você retira o glúten da alimentação e faz um autodesafio. Daqui uma semana, você já vai começar a perceber que vários daqueles sintomas começam a ser eliminados, começa a mudar, e daí você vai vendo, vai anotando. Daqui a um ano, não precisa nem um ano, mas daqui a um ano me conta como é que vai estar. Yara, obrigado. Obrigado eu por ter vocês. Eu agradeço muito, sempre, porque eu sozinha, aqui na minha casa, eu consegui transformar a minha vida, eu consegui transformar do meu marido, dos meus filhos, e a gente consegue expandir para os familiares de perto. Mas quando a gente passa isso para frente, toma proporções gigantescas. Tem pessoas que começaram a ver depois de 2 anos, nossa, que diferente, como você mudou, o que você fez, nananana. Deixa eu ver. E sabe que vai criando proporções enormes. E quando eu passo para vocês, isso vai aumentando, a amplitude vai ficando gigantesca, estratosférica. E é maravilhoso. Beijos! Te espero amanhã.